Dandadan tá prestes a estrear no cinema com o filme Devil Isle. Com certeza, isso pode ser o maior acerto do Yuki Nobutatsu na sua história como mangaka ou ser a pior coisa que ele vai fazer. Mas é claro, de ir pro conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada cinema no botão do like que me ajuda bastante. Também tem o botãozinho do hype aí que você já sabe, né? Se você quer fazer o Sonark em As Loucuras, é só apertar nesse botão. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, quase acabando a segunda etapa da doença. Eu pareço temporada de anime. Fico doente um tempo, aí para, aí volto a ser doente. Só esse ano eu devo estar na quarta temporada com toda certeza. Mas vamos direto ao assunto. Não sei se o Yuki Nobutatsu tem sorte, mas aquele japonês safado com toda certeza nasceu virado pra lua. Tudo que o cara faz dá certo, por incrível que pareça. Pra você ter uma noção, as coisas que ele faz dá tão certo, porque assim que ele parou de trabalhar em Chainsaw Man decaiu e muito. As coisas pra Yuki Nobutatsu dá tão certo que com todas aquelas polêmicas envolvendo a Crunchyroll, a obra dele está quase sempre no topo, independentemente se ela está durante o seu período de lançamento ou não, ela continua lá em cima, somente no pódio, olhando para todos de baixo com aquele olharzinho de superioridade, o mesmo olhar que o Sukuna olhava para o Yuji Itadori, e também, é claro, o mesmo olhar que ele olhou quando cortou o Satoru Gojo no meio. Pra você ter uma noção, o japonês é tão cara de pau que ele conseguiu se destacar com seu mangá, com seu primeiro capítulo, por volta do ano de 2021, vendendo aproximadamente 3,1 milhões de cópias já naquele período. A Sonark em mais 3 milhões de cópias não chega nem perto dos 90 milhões de One Piece, realmente não chega. Mas pare para pensar, naquele período os mangás de sucesso era simplesmente Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tokyo Revengers naquele auge absurdo que ele estava e Attack on Titan próximo da última temporada. E também, é claro, My Hero Academia antes daquele final desastroso. Então é realmente como eu falei pra vocês, tudo que o japonês safado se propõe, do nada dá certo. Pra você ter uma noção, Dandadan foi lançado primeiramente no cinema, acredite você se quiser. Dandadan estreou no cinema dia 31 de agosto de 2024 e seu anime estreou somente dia 3 de outubro de 2024. Os caras realmente tinham tudo pra fracassar, até porque pouquíssimo tempo após isso vazou 6 primeiros capítulos da primeira temporada inteira. E no cinema, Dandadan arrecadou aproximadamente $1 milhãozinho somente, é claro, na bilheteria dos Estados Unidos. Não foi contabilizado as bilheterias da Ásia e de outros locais que passou. Aqui no Brasil não passou porque você sabe, né? Somos brasileiros. E mesmo com todos os problemas, desde o vazamento, Dandadan continuou se saindo muito bem. Pra você ter uma noção, cara, um anime funcionar primeiro no cinema, depois em formato de anime é completamente surreal. Isso acontece somente com o Estúdio Ghibli porque eles têm nome e também as produções deles são maravilhosas. Mas acontecer isso com um anime novo, com um anime iniciante, é maravilhoso, ainda mais comparando as pérolas que a gente tinha naquele período. Levando isso em consideração, não posso deixar de falar pra vocês como vai funcionar esse filme do Evil Eye nos cinemas de Dandadan. O primeiro filme de Dandadan, que estreou no dia 31 de agosto, se chamava First Encounter. Ele acompanhou os 3 primeiros episódios do anime, seguindo eles em ordem linear. Os 3 primeiros episódios dariam o que? Até perto da derrota da Vovó Turbo. E isso deu muito certo no cinema, até porque, bom, convenhamos, é uma das melhores batalhas e aquela animação ficou maravilhosa. O filme deu aproximadamente 75 minutos e não adicionou conteúdos diferentes da obra original. E adaptou cerca de 8 a 8 capítulos e meio do mangá, dando a conclusão total da batalha contra a Vovó Turbo e o início da saga de Dandadan e os seus personagens, é claro. E levando isso pro novo filme do Mal Olhado, eu posso dizer pra vocês que não se preocupem, não vai alterar em nada na recepção que você vai ter do anime, tá? Até porque o estúdio Sensei Saru dessa vez prometeu que fará algumas coisinhas um pouco diferente do anime pra deixar a gente um pouquinho mais à vontade de ir no cinema. Isso é muito importante, ao menos pra mim, porque todo mundo que me conhece aqui do canal Sonark em Anime sabem que eu não suporto filme de animes que adaptam a história original. Todo mundo odeia os filmes de One Piece, mas eu prefiro que o filme do One Piece seja de filler, porque aí é uma história nova e eles não adaptam muitos capítulos de uma única vez a fazer um filme de apenas 75 capítulos, e isso acontece com muita frequência nesse mundo de animes, tá? Geralmente tem filmes que adaptam a primeira temporada, 12 capítulos em 1h30. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, mas acaba com a história do negócio. Voltando para o assunto principal, que vai ser o filme do Mal Olhado, a gente então entende
que eles vão adaptar a partir do capítulo 33 do mangá, quando finalmente, é claro, o Okarun e o Didi olharam pra dentro do buraco da família Kito. Vou ser sincero com vocês, a forma que foi apresentado pra gente o buraco do Yuki no Butatsu tinha que ser realmente no cinema, porque o buraco bonito que esse japonês fez. O filme do Evil Eye também vai ter aproximadamente 75, então dá pra gente entender que ele também vai adaptar apenas 8 capítulos do mangá, no caso os 3 primeiros capítulos do filme. Isso vai cobrir toda a parte do acontecimento dentro da casa amaldiçoada, o Didi sendo questionado pela família Kito, a briga que eles terão lá dentro e, é claro, a cena mais polêmica de todo o Dandadan, que ocasionou até aquela polêmica entre os chineses, que é a Momoyase ser atacada pelos membros da família Kito. Quando eu falo membros fica muito complicado, ainda mais quando eu menciono Momoyase, membros na mesma palavra. Pra você que não lembra disso, sabe aquele capítulo em que aparecem os membros da família Kito somente de toalhinha, olhando diretamente para nossa querida personagem Momoyase, perguntando se ela já viu o crocodilo. Exatamente esses capítulos que serão adaptados no mangá. Você vai ver a Momoyase descendo o cacete em pervertido em público, ainda mais em tela grande de alta definição e com um som maravilhoso. Você vai presenciar todo o embate da Momoyase e da família Kito nas fontes termais e depois vai presenciar a conclusão do embate que eles vão ter, é claro, dentro da casa amaldiçoada, e também todo o background por trás do Evil Eye, toda aquela história por trás da criação do Mal-Olhado. E isso casa muito bem com o cinema porque dá um ar um pouco mais de suspense e mostrando pra gente de uma vez por todas que Yuki no Butatsu não tá de brincadeira, e é claro, mostrando que Dandadan não é uma série qualquer, mostrando que tem um pouco de terror envolvido e que desgraças acontecem realmente naquele mundo, porque pra você que não sabe, o Mal-Olhado ele foi simplesmente incinerado como uma forma de sacrifício para evitar que o vulcão entre em erupção. E após isso, o primeiro sacrifício se tornou uma espécie de deus da montanha realmente protetor, mas a família Kito continuou realizando tantos sacrifícios que esse deus da montanha protetor acabou se fundindo ao penúltimo sacrifício da família Kito. Foi um sacrifício que acabou absorvendo toda a energia amaldiçoada por trás dos sacrifícios antigos. Então ele se tornou um yokai, um espírito maligno, e após isso o deus da montanha, o primeiro sacrifício, acabou se fundindo com ele e só aí então acabou criando o embrião conhecido como entidade Mal-Olhado, que é extremamente poderoso, mesmo ainda, é claro, não estando completo. O que você vê no Mal-Olhado é simplesmente a briga entre o bem e o mal constante, com ele se decidindo se ele vai florescer como uma entidade boa ou uma entidade maligna. Você vai ver todo esse background do personagem também, vai entender um pouco mais a história do Mal-Olhado, porque quando vai pro anime, a história fica muito mais fácil de se entender. Esse é um dos grandes problemas do mangá, geralmente a gente perde algumas coisinhas assim. E para sacramentar Dandadan como uma das melhores coisas que já aconteceram no mundo dos mangás e dos animes, a gente vai finalmente ver a Serpente Tatsu, que apareceu destruindo diversas casas amaldiçoadas. Sempre que alguém era sacrificado, a família Kito simplesmente enterrava uma casa amaldiçoada e a Serpente Tatsu fez disso um ninho. Eu lembro essa cena quando eu comecei a ler Dandadan e aquilo me arrepiou num nível tão grande, porque ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a gente tem a Serpente Tatsu gigantesca atacando os personagens, eles tentando se manter vivo. O Didi tem a maior pressão psicológica de todas, porque os pais deles tentaram entrar em um Isekai. A Serpente Tatsu tem esse poder, ela envia ondas psicocinéticas que faz a pessoa querer se quitar do jogo, pra você ter uma noção. E quando ele chegou da escola, ele viu isso, e essa cena quando for animada, meu Deus do céu. Já vamos ter a polêmica das fontes termais e agora outra polêmica envolvendo, você sabe, aquela palavra que a gente não pode falar aqui de jeito nenhum. Esse capítulo, pra você ter uma noção, ele se torna tão pesado que até mesmo Momoyase e Okarun tentam fazer aquilo, que começa com S, constantemente no episódio, enquanto Didi protege eles dos ataques da Serpente Tatsu e protege eles deles mesmos. Essa cena é maravilhosa, exatamente quando tem aquela discussão política na tua casa e sua mãe fala que vai votar no Lula. Tá achando que é só isso, meus delinquentes? O filme de Dandadan possivelmente vai até o capítulo 41 do mangá de Dandadan, no primeiro surgimento do Mal-Olhado. Assim que ele aparece, ele faz nada mais, nada menos que chutar os nossos protagonistas constantemente e declarar o seu ódio eterno para a humanidade, prometendo, é claro, matar cada um dos humanos existentes no mundo. E o filme provavelmente vai se encerrar exatamente nesse mesmo ponto, tá?
com o nosso queridíssimo mal-olhado espancando a Momoyase, depois, é claro, de destruir a Serpente Tatsu. Pra você que não sabe, ele vai estrear nos cinemas do Brasil somente no dia 19 de junho. Já o anime vai estrear pra gente somente lá pelo dia 3 de julho na Crunchyroll e na Netflix. Eles ainda tentam dividir os direitos dessa obra, mas eu acho que Dandadan vai acabar optando apenas por uma forma de distribuição, porque vamos ser sinceros, tá? Depois daquelas polêmicas e de toda aquela história envolvendo o anime do ano, eu acho que o Yuki Nobutatsu tem que selecionar um pouquinho mais as coisas que ele pode fazer. Mesmo, é claro, sabendo que tudo que esse japonês safado faz acaba dando certo. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Você tá ansioso pra assistir o filme de Dandadan que vai estrear nos cinemas ou prefere acompanhar no anime tudo certinho? É um ótimo programa pra você que tem namorada. A mulher vive reclamando que você não sai com ela, fala, vamos no cinema. Chegando lá, ela descobre que você vai assistir Dandadan, você vai ficar solteiro, mas você pode dar sua entrada pra um amiguinho que tá do lado. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, apertar aquele botãozinho hypar e dar aquela dedada cinematográfica no botão do like. Mas é isso, Sonar quem diz. Tchau!